Bem-vindos! Mais uma live aqui no TikTok. Se Deus quiser, essa live também estará disponível naquele outro canal de vídeos que começa com Y, que eu não posso falar o nome, de vídeos longos. Então, sejam muito bem-vindos. Quem está chegando agora, receba um abraço de todo o meu coração. Pati falou que estava na For You. Uhul! Rede Vizinha Vermelha, gente, começa com Y, tá? Essa live vai ser gravada e vai ser disponibilizada lá. Então, muito feliz em ter pessoas aqui interessadas em me ouvir. Lembrando que aqui é uma live devocional, então eu compartilho com vocês alguns insights, entendimentos que eu estou tendo da Bíblia, né, através da minha leitura bíblica, do meu devocional. Então, eu sempre faço questão também de falar que eu não estou aqui para explicar a Bíblia, tá, gente? Eu estou aqui só para compartilhar aquilo que o Espírito Santo revela ao meu coração, né? Eu leio a passagem bíblica, daí eu fico meditando sobre aquilo, fico ruminando aquelas palavras sagradas e com isso tem alguns insights, tem algumas inspirações e é isso que eu venho aqui compartilhar com vocês. Então vocês vejam se faz algum sentido para vocês, se não faz nenhum sentido, fiquem à vontade, tá bom? Tenham um senso crítico também, eu penso que isso é algo importante, relevante. Então veja o que faz sentido, mas não descarte, tá? Tudo que eu falar aqui, que você ouvir, tudo aquilo que alguém traz a nós, por mais doido que pareça, por mais contraditório, por mais ruim até que pareça, não descarte completamente, gente. Leve em consideração, porque pode parecer que não, pode parecer que o outro tá falando uma coisa nada a ver, que o outro ficou louco, que o outro tá falando besteira, mas se aquilo chegou até nós, no mínimo, a gente deve refletir, né? Por que que aquilo chegou até nós? Será que de tudo aquilo, a pessoa falou 10 coisas, dessas 10 coisas, será que tem algo que eu possa extrair para melhorar como ser humano, para ter um caráter mais semelhante ao de Jesus? Será que alguma coisinha, talvez até coisas que eu me ofendi, coisas que eu fiquei chateada, coisas que me feriram, por que será que me atingiram tanto assim? Será que em algum lugarzinho meu eu acredito que aquilo seja verdade sobre mim? Será que eu tô deixando o outro me definir? Eu tô deixando o outro me rotular? Enfim, vale a reflexão, tudo que chega até nós vale, no mínimo, uma reflexão da nossa parte, tá bom? Então, eu espero que as minhas palavras aqui façam sentido à alma de vocês, ao coração de vocês, que possa edificar a vida de vocês de alguma maneira. No mínimo, reflitam sobre o que eu vou trazer aqui para vocês hoje e entreguem ao Espírito Santo de Deus. Peça a Ele para que Ele traga revelação, entendimento, sabedoria a vocês. Tá bom, amores? Eu vou ler aqui Gálatas 6, versículo 9, que diz: Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desistirmos. Então, o tema de hoje, gente, é permanência. Quero falar um pouquinho sobre isso, sobre permanência, porque nós estamos num mundo onde as coisas são muito impermanentes, onde as coisas são muito instáveis. Você compartilha suas ideias e você explica amém. Amém! Merci! Canar! Merci! Vou dar um golinho d'água, gente, peraí. Então, nós vivemos num mundo, amores, onde as coisas são muito instáveis, onde tudo acaba muito rápido, onde nós nos tornamos pessoas muito imediatistas, queremos tudo pra ontem. E isso faz com que a gente comece uma coisa, daqui a pouco a gente já quer começar outra, a gente tem dificuldade, às vezes, de permanecer. É ou não é? Muitas vezes nós fazemos as coisas e já queremos o quê? Um resultado. Você planta e você já quer colher. Você fica toda hora lá. Pensa assim, ó, você tem um jardim, aí você foi lá, plantou, sabe o pé de feijão? Você foi lá, plantou um feijãozinho, aí você fica toda hora indo lá no vaso ver se o feijão floresceu, se já deu, se o pé de feijão já cresceu. Você não consegue. Eu amo esses presentes do TikTok, gente. Oi, Ney, bem-vindo. Bem-vindo, gente. Quem tá chegando agora, sejam muito bem-vindos aqui, todos. Sintam-se em casa.
neste papo aqui devocional. Eu estou falando para vocês, estou trazendo algumas reflexões acerca da passagem que está em Gálatas 6, versículo 9, tá? Que diz: Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desistirmos. E o tema da live é permanência. Então, quando nós plantamos uma sementinha, nós precisamos o quê? Cultivar, né? Mas a gente não pode ficar toda hora indo lá ver se já floresceu. É que nem se você coloca um outro exemplo também. Tem esse do feijão. Você coloca um feijãozinho ali e toda hora você fica olhando se já floresceu, né? Se já brotou ali. E a gente precisa o quê? Esperar. Precisa permanecer, investir, cultivar, mas precisa também saber esperar. E na vida é assim, amores. Um outro exemplo que eu acho que é super didático também é quando a gente vai fazer um bolo. Quando você coloca o bolo no forno, você não pode ficar abrindo o forno para ver se o bolo já está pronto. Porque senão o bolo não cresce, né? Dá problema. A coisa não prospera, a coisa não fica boa, o bolo não vai ficar bom. Não vai crescer, não vai ficar fofo, não vai sair do jeito que deveria sair. Então, a gente precisa levar e trazer isso para a nossa vida. Porque tudo aquilo que a Bíblia nos ensina, amores, tem que ser algo vivenciável, tem que ser algo prático, tem que ser algo aplicável na nossa vida. Então, nós precisamos aprender de uma vez por todas, nós precisamos pedir em oração para que o Senhor revele a nós o tempo de Deus, para que o nosso coração não ande ansioso com coisa alguma, mas que a gente dê graças a todas as coisas e que a gente peça ao Senhor que a gente possa testemunhar e vivenciar o tempo de Deus, ou seja, o Kairos do Senhor. Porque o tempo de Deus é diferente do nosso. E quando nós estamos alinhados com Deus, quando nós estamos com a mente em Cristo Jesus, nós temos leveza para fazer as coisas, nós temos mais leveza e mansidão nos nossos dias. Então não é que você vai ficar uma pessoa acomodada, não é que você vai ficar uma pessoa que vai ficar para trás, porque muita gente confunde isso. Se eu for viver em paz, se eu for viver no tempo de Deus, eu vou ser aquela pessoa que vai ficar esperando as coisas caírem do céu. De forma alguma. Muito pelo contrário, se a gente vê os discípulos, se a gente vê as histórias bíblicas, os homens de Deus, eles eram super proativos. Só que eles sabiam o contexto de cada coisa. Eles tinham essas ações muito assertivas. Então, eles faziam a coisa certa no tempo certo. Por quê? Porque eles eram direcionados pelo Senhor. Então, viver um Kairos, ou seja, viver o tempo de Deus, é você ter decisões assertivas. É você ter ações assertivas. Você não vai agir antes da hora e nem depois, não vai perder tempo. Você vai agir no momento exato, no momento preciso. E isso, e viver assim é viver de uma forma muito contextualizada, é viver de uma forma muito exata, de uma forma muito leve mesmo, sabe? Porque aquela sensação assim de fluidez. Então você flui com a vida, porque você está no time da vida, mas você não está no time do mundo. Ou seja, você não está naquela pressão do mundo, porque, gente, a pressão do mundo, viver de acordo com o padrão do mundo é uma vida estressante, é uma vida desgastante, é uma vida frustrante. Então, às vezes você está fazendo tudo certo, você está na profissão certa, você tem reconhecimento, você tem bons ganhos financeiros, mas como está o seu interior? Você está no caos, você está ansioso, você não consegue nem usufruir das coisas que você tem, porque você tá com o coração ansioso, angustiado, você tá com a mente que não consegue dormir, aí toma café para acordar, toma remédio para dormir, não tem paz. E aí eu fico pensando, puxa vida, a pessoa tá fazendo tudo certo, mas de um modo errado. Porque existe um tempo e um modo de fazer as coisas. Então, amores, a permanência, ela é algo que nós precisamos aprender. Porque a permanência, ela nos ensina a ter mansidão. A permanência nos ensina a descansar em Deus. Ela nos lembra a permanência, quando a gente, tá com o coração guardado no Senhor, nós permanecemos. Ou seja, nós fazemos este dia após dia com excelência. Nós plantamos, nós fazemos o bem. Como diz aqui,
nós não nos cansemos de fazer o bem. Nós não nos cansemos. Aqui diz, não nos cansemos. Ou seja, não tem, né? Não tem um cansaço, não tem um desgaste. Não nos cansemos de fazer o bem. Então, todas as suas ações durante o seu dia, elas são bem materializado. Elas são, claro, né, que é um exercício, tá, gente? Tô aqui falando o que eu fiquei refletindo, né? Fiquei pensando, nossa, ler e meditar nesse versículo me trouxe esta vontade de viver isso, de viver sem me cansar de fazer o bem. Fazer o bem sem olhar a quem. Não ficar esperando, deixa eu ver se essa pessoa, eu vou fazer tal coisa, porque daí em algum momento essa pessoa pode fazer tal coisa por mim. Não, não quero viver de frustrações, de decepções, eu não quero me frustrar com as pessoas. Eu quero fazer a minha parte, eu quero ter a certeza de que eu tô fazendo aquilo que é devido a mim. Eu quero ter ações que são exatas, que são assertivas, no tempo e no contexto perfeito do Senhor, que o Senhor preparou para mim. Então a permanência, ela nos ensina a viver de uma forma que agrada a Deus. Quando nós temos este coração que permanece, nós podemos não estar vendo os resultados hoje, os ganhos hoje, mas nós fazemos o que é certo, nós fazemos aquilo que é bom, nós fazemos aquilo que está alinhado à vontade de Deus para nós. Porque nós estamos fazendo não por nós mesmos, nem pelo outro, nós fazemos porque estamos fazendo para Deus. Tem outras passagens, tem outros versículos que trazem também isso, né? Sobre a gente fazer, tudo que a gente for fazer para a honra e glória de Deus. Fazer como para o Senhor, não para alguém, não para mim mesma, mas para o Senhor. Como uma consequência da gratidão que temos por Ele estar nos abastecendo a cada dia, por Ele estar nos cuidando, nos provendo, pelas tantas portas abertas que nós temos ao longo da nossa vida. Você já pensou nisso? Às vezes você acha que eu sou uma pessoa que, eu não sou uma pessoa muito sortuda, não sou uma pessoa que as portas se abrem fácil, mas se você olhar para toda a sua história, para todas as suas vivências, será que não mesmo? Ou será só que você tem idealizações e aí você fica preso a essas idealizações e você fala, o Senhor, parece que a minha vida não é muito favorável. Mas será que você não está sendo injusta? Será que a sua vida não é favorável mesmo? Ou será que você é que nunca soube reconhecer aquilo que você tem, nunca soube dar graça de verdade, de todo o seu coração, aquilo que você tem e as portas que já foram abertas na sua vida? Porque às vezes você tá com os olhos sempre naquilo que tá faltando e você esquece de reconhecer e louvar, agradecer ao que você tem, porque o que você tem é muito, sim. Pode não ser muito para você de acordo com as suas expectativas, de acordo com as suas idealizações, de acordo com as referências que você guardou para você. Mas, se você for olhar, de repente, ao seu entorno, ou se você furar a bolha que você vive, porque todos nós vivemos em bolhas, você vai ver que você tem, sim, muitas portas abertas. Deus é muito generoso com você. Então, amores, este é um outro ponto também, sabe, que eu quero trazer nesse tema de permanência, sobre nós cultivarmos coisas, pessoas, cultivarmos, né, algo que é bom, algo que a gente sabe que agrada a Deus, mas sem ficar esperando resultados específicos, porque muitas vezes ficamos presos a resultados específicos e aí parece que a gente não fica com o coração em paz, a gente fica com o coração ansioso, angustiado. E às vezes a gente até se frustra com a gente ou com Deus. Então, quando a gente abre mão desse controle de querer que os resultados sejam determinados, mas quando a gente expõe isso a Deus, ao Senhor, mas fala, Senhor, cuida do meu coração, trata isso em mim, Senhor, tira as expectativas aqui do meu coração, nesse sentido de eu querer que seja um resultado X. Porque, gente, eu não sei na história de vocês, mas na minha história, na minha vida, tô perguntando agora a vocês, tá?
Mas na minha vida, toda vez que eu acho que o resultado vai ser X, nunca é do jeito que eu tô imaginando. As coisas até acontecem, mas elas, tipo assim, eu tenho um feeling que vai acontecer de eu ganhar uma caneta, um gloss rosa. Às vezes eu até ganho o gloss, mas ele não é rosa, ele é marrom. É completamente diferente do que eu imaginei. Tipo, acontece, eu não tava tão errada assim no meu feeling, mas nunca é exatamente como eu idealizei, como eu imaginei. Eu acho isso curioso. Então, toda vez que eu tô muito certa de alguma coisa, eu já falo, Senhor, trata meu coração, porque eu sei que eu tô agindo por mim mesma e eu sei que eu vou me frustrar. E isso, amores, é ter a mente aberta, tá? Isso é ter a mente aberta, ter um coração ensinável. Outro dia eu falei disso também em alguma live, sobre, ou talvez até ontem eu tenha falado isso, na live de ontem, a importância da gente pedir ao Senhor um coração ensinável. Porque no coração, quanto mais a gente pede ao Senhor este coração receptivo, ensinável, flexível, mais nós conseguimos permanecer. E aqueles que permanecem aprendem sobre honra, aprendem sobre fidelidade, aprendem sobre lealdade. Quando nós permanecemos, nós amadurecemos. E quando nós amadurecemos, nós crescemos. E isso vale, gente, para todas as áreas da nossa vida, desde a área emocional, área espiritual, área financeira, área profissional. Quando nós permanecemos, nós amadurecemos. E quando nós amadurecemos, nós crescemos. E quando crescemos de forma estruturada, as chances de você, de fato, viver uma abundância do Senhor é muito grande. Porque se você cresce de forma descoordenada, desgovernada, de forma desestruturada, é muito fácil você cair. Então, por mais que você continue tendo bons resultados, talvez o seu emocional caia, talvez o seu espiritual caia, talvez, e aí daí em alguma área a coisa vai começar a desmoronar. E aquilo que se desmorona uma coluna, todas as outras vão ser impactadas. Então, se uma área da nossa vida começa a desmoronar mesmo, todas as outras áreas serão influenciadas e impactadas. Então, amores, sejamos sábios. Vamos fazer o bem a cada dia, pedindo esse discernimento ao Senhor sobre aquilo que é a vontade dele, aquilo que não é, que o bem seja o nosso, que fazer o bem seja o nosso estilo de vida, e não é só fazer no sentido de fazer para pessoas, mas fazer o bem para nós mesmos. Ter hábitos que são saudáveis, que nos tornam mais fortes, que nos tornam mais saudáveis. Hábitos que nos fortalecem, hábitos que nos iluminam. Que nós possamos fazer o bem neste reconhecimento da graça de Deus que está sobre nós. Cada dia é um novo dia, são novas oportunidades. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, não é? Então vamos fazer o bom uso disso. E como diz, no tempo próprio, ou seja, no tempo de Deus, colheremos se não desistirmos. Eu estava até falando com um mentorado hoje, que ontem eu estava num evento, né, na feira de beleza, Beauty Show, e aí uma dos congressos que eu participei foi sobre marketing digital, e aí a Francine Elk, que é uma colega minha, que eu gosto muito dela, inclusive, ela palestrou, e ela falou sobre isso, ela tá já na internet há 10 anos, ela começou super nova, com 14 anos mais ou menos, e aí eu tava até comentando com esse meu mentorado, que eu conheço muitas pessoas da internet, né, influenciadores, que tem hoje em dia milhões de seguidores, e milhões mesmo, assim, 19 milhões, 11 milhões, 5 milhões, e eu vejo, obrigada, querida, tô recebendo várias rosas aqui, ó, rosas brancas, obrigada! E eu vejo esses influenciadores, esses amigos, alguns são amigos, outros são colegas, mas essas pessoas que eu estou muitas vezes ali na mesma roda, eu vejo eles falando que, assim, eles tiveram um boom do nada.
que não é do nada, mas assim, de uma forma inesperada. Eles foram só o quê? Fazendo, gerando conteúdo, e uma hora a coisa fluiu. Então, o que eles fizeram? Eles permaneceram, eles não desistiram. E no tempo devido, aquilo fluiu, aquilo estourou. Então, é muito importante, amores, que nós aprendamos a permanecer, porque o tempo de Deus é diferente do nosso, o tempo de Deus é o Kairos, não é o Cronos, e nós vivemos com base no tempo do mundo. Nós estamos muito moldados, acostumados com o tempo do mundo. Ai, Evelyn, obrigada! Gente, batemos mais uma meta aqui, ó, no TikTok. Que alegria! Estamos bombando hoje. E aí, amores, por nós estarmos nessa pressão, né, nos moldes do mundo, a gente começa a viver uma vida no automático. E isso faz muito mal para nossa alma, isso faz muito mal para nossa cabeça, para nossa saúde mental, para nossa saúde emocional. Viver sem paz é terrível, é viver o próprio inferno na Terra. Não precisa esperar morrer, não, para experimentar o inferno ou o céu. A gente consegue ver isso aqui no mundo mesmo. De nada adianta você ganhar o mundo e você perder a sua própria alma. Também está na Bíblia isso. De que adianta ter tantas coisas se você não consegue dormir, se você não consegue se relacionar, se você não consegue se desligar, se você não consegue olhar para o céu e ficar sentindo paz? Se você não consegue ter essa qualidade de saúde, de vida interior, de nada vale as coisas do mundo. Que adianta ter uma casa, uma mansão, você olhar para isso e você sentir um vazio, você, sabe, não sentir aquela alegria do espírito, e você pode estar numa casa simples, mas você está cheio da presença do Senhor, você está com o coração grato, você está com alegria, você está reconhecendo que a mão do Senhor está ali, atuando, agindo, estendida sobre você. Então não é sobre estar numa mansão ou sobre estar numa casinha. É sobre estar com o coração alinhado à vontade de Deus. É sobre viver uma vida dedicada ao Senhor, no tempo do Senhor, fazendo aquilo que tem que ser feito a cada momento, vivendo de maneira contextualizada. E nós podemos fazer isso se nós não desistirmos, se nós permanecermos, porque quando estamos nos moldes do mundo, ficamos ansiosos, estressados, começamos uma coisa e não terminamos, logo começamos outra coisa. As pessoas começam a namorar, termina, casa, já separa, achando que vai encontrar a pessoa certa. Não tem pessoa certa. Ei, não tem pessoa certa. Tem pessoas que compartilham de um mesmo propósito. Mas todos nós temos defeitos. Todos nós temos defeitos e qualidades. Ai, gente, que coisa linda! Que presente mais lindo! Uau! Bispo Elivi. Elivi, é isso? Elivi, Lima. Obrigada, querido. Que Deus te abençoe e que essa generosidade volte em dobro para você. Elvis. Ah, Elvis. Obrigada. Então, amores, as pessoas não permanecem mais, elas não permanecem no trabalho, elas não permanecem em oração, elas não permanecem fiéis a Deus, elas não permanecem num relacionamento, elas não permanecem num casamento, elas não permanecem nelas mesmas. Estão sempre buscando fuga, estão sempre buscando distrações, sair de si através de uma bebida, de um uso de alguma substância. O que é isso? Que mundo é esse, amores? Que vida é essa? Vamos aprender a permanecer no Senhor. Não é fácil, não estou dizendo aqui que é uma coisa simples, não é. Não é, porque estamos no mundo e nos confundimos e achamos que somos do mundo, mas Jesus nos diz, estamos no mundo, mas não pertencemos a Ele. Só que precisamos nos lembrar que não pertencemos a Ele. Então precisamos orar, precisamos permanecer firmes em oração, para que nos lembremos de que estamos neste mundo, mas não pertencemos a Ele. Precisamos permanecer em Cristo Jesus. E isso acontece por meio da oração, através deste coração devoto, deste coração genuíno que clama pela ajuda de Jesus. Porque só Ele, gente, para nos salvar de nós mesmos.
porque se a gente for por nós mesmos, a gente desce ladeira abaixo. Então, que o Senhor nos ajude a permanecer e a não desistir, porque o Senhor tem planos grandiosos, maravilhosos para nós, se nós permanecermos nele. Se nós não desistirmos, se nós não tirarmos os olhos das promessas que Deus tem para nós, que é uma vida de abundância, é uma vida que vai ter o sustento sempre de um Pai presente, de um Pai soberano, de um Pai bondoso. As tempestades podem vir, mas elas não vão nos derrubar, elas vão nos transformar. Eu falei um pouco disso na live de ontem também. Para aqueles que permanecem em Cristo Jesus, para aqueles que estão com os olhos fixos em Cristo Jesus, as tempestades não chegam para derrubar, para afundar, para destruir. As tempestades chegam para transformar, para nos revelar a fidelidade e a glória de Deus. Porque essas tempestades, elas geram transformações em nós, para que tenhamos cada vez mais um caráter semelhante ao de Jesus, que é o grande propósito pelo qual estamos aqui, pelo qual estamos vivos aqui, que é esta renovação da nossa mente, essa transformação de caráter. Ok, amores? Então, quando permanecemos em Cristo Jesus, somos transformados e não derrotados. Que nós aprendamos a permanecer. Que mesmo diante das adversidades, a gente não desista, porque depois da tempestade, o sol volta a brilhar. Tenham a convicção disso, e como está aqui em Gálatas 6, versículo 9, não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desistirmos. É uma promessa, nós colheremos se não desistirmos. Então saibam que toda renúncia, toda espera, toda sinceridade, toda devoção por amor a Cristo Jesus será recompensada, colheremos isso. E esta recompensa, gente, quero só trazer para vocês uma coisa importante, que é esta recompensa, estes frutos que nós colheremos, talvez não sejam aquilo que nós estamos idealizando, tá? Abra o seu coração, abra a sua mente, para que você possa vivenciar e receber aquilo que Deus tem para você. Porque pode ser que seja algo diferente do que você quer para você, do que você idealizou para você, do que você tem de expectativa. E aí, se você não estiver com o coração aberto, pode ser que você rejeite aquilo que Deus tem para você, pode ser que você desmereça, pode ser que você não consiga reconhecer a dádiva que tem ali, porque tudo que vem de Deus, gente, é perfeito. Não se esqueçam disso. Tudo que vem de Deus é perfeito. Então, descansem nele, busquem a ele, permaneçam nele. Ok? Um beijo em cada um aqui, um abraço, fiquem com Jesus. Obrigada pelo tempo de vocês, obrigada pela escuta. E logo menos estamos juntos. Mais uma vez lembrando, quem quiser fazer parte do grupo devocional com Esté, o link está na minha bio aqui do TikTok, ou então para quem está assistindo depois dessa live, a gravação, o link está na descrição aqui do vídeo, tá bom? Lá no meu Insta também eu tô sempre postando o link para vocês. Super beijo, amores, até logo!